Amém? Esse é o momento que a gente vai abrir a palavra e vamos receber dessa porção do Senhor. Quantos estão sedentos aí dessa porção? Diga amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia então em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. O título dessa mensagem é Estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Apocalipse no capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse tempo, Pai, onde os louvores foram entoados para a exaltação do seu nome, aonde nós estamos, Pai, desfrutando, Pai, de tudo que o Senhor tem derramado nesses dias, nesse tempo, assim como foi na noite de ontem com os jovens. E nós te damos graça, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Às vezes nós pensamos que foi porque alguém convidou, porque eu vi, Pai, na internet, mas a gente sabe que foi o Seu Espírito Santo que nos trouxe, nos conduziu até aqui na noite de hoje. E eu sei que o Senhor tem algo poderoso a falar conosco. Então nós pedimos, Pai, a clareza, a iluminação, a sabedoria que vem do alto, Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que age contra as mentes nesse local, querendo confundir mentes e corações nesse local, Pai. Toda seta que é maligna, Pai, nós repreendemos e jogamos por terra em nome de Jesus. O que nós declaramos aqui, Pai, é céus abertos, Pai, com entendimento, com sabedoria e com o poder que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, sobre vidas, sobre famílias, Pai, sobre ministérios que estão aqui, Pai, estão aqui sedentos, como nós falamos no início, e esperando, Pai, aquilo que vem da Tua parte, em nome de Jesus. Que seja tudo para honra, glória, louvor do Teu santo e poderoso nome. Você é a igreja, você concorda, você diz amém. Amém. Glória a Deus. Antes da gente ler esse versículo, esse livro, claramente o autor é João, ele está no finalzinho ali dos dias dele, na ilha de Patmos, e ele tem essa revelação do céu. Ele começa esse livro de Apocalipse com as cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia, naquele período ali mesmo apostólico, e que elas servem até hoje para nós, porque elas falam de tipos de igreja, tipos de pessoas. É isso que ela vem relatando quando ela começa, primeira, segunda, terceira, até chegar à última, que é a que nós vamos ler hoje. Ela está falando de tipo de pessoas, o tipo de igreja, por isso serve, continua ainda servindo para nós nesse tempo, nesses dias. E que o Senhor vai falar através de João, nessas cartas ele vai expressar louvores, que são elogios àquela comunidade, àquelas pessoas, e também ele vai trazer algumas críticas em relação a elas, e sempre ele vai concluir com uma advertência e uma promessa. Assim que é o nosso relacionamento com Deus, amém, irmãos? Quando nós estamos diante dessa luz, dessa santidade, da beleza da santidade dele, algumas coisas vão ficar mais claras em nós, que precisam realmente entrarem em harmonia com essa luz, entrarem em harmonia com essa santidade, amém ou não amém? Então ele vai dizer, eu sei o tamanho do seu esforço para chegar até aqui hoje. Ele faz alguns elogios, eu sei da sua obra, eu sei que vocês são perseverantes, ele fala com algumas igrejas, eu sei, mas o Senhor é o Senhor que conhece não parte, mas todas as nossas obras. Isso pode ser bom, pode ser ruim, amém ou não amém? Eu sei, imagina Deus, ele falando como ele fala nessas cartas, ele falando para você, eu sei das suas obras, eu sei o que você fez hoje, eu sei quem você é naquele profundo onde ninguém sabe, eu sei o que você fez durante essa semana, eu sei o que você fez durante esse ano, eu sei, aquelas coisas que talvez, se nós chegássemos aqui nesse culto e nós falássemos, vamos ver o que nós fizemos durante a semana. Lucas, pode passar aí na projeção. Todos os pensamentos, tudo aquilo que estava onde ninguém estava presente.
talvez eu e você correríamos para quebrar essa TV antes que a Camila desse o play. Amém? Mesmo nós que estamos aqui dentro, que pregamos, que louvamos, que levantamos as nossas mãos, a gente tacaria uma pedrinha santa ali. E ele está dizendo: eu conheço no mais profundo onde ninguém conhece. Então, quando nós vamos para esse versículo, ele diz assim, versículo 20: eis que estou à porta. Vamos junto, porque é o título da mensagem, só para ficar forte na sua mente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz que o Senhor está falando às igrejas, o que o Senhor está falando a você, o que o Senhor está nos mostrando nessa noite. Tem ouvidos? Ouça o que Ele está dizendo. Primeiro, só para você se situar, irmão, para ficar mais fácil a nossa leitura. Laodiceia, originalmente ela se chamava Dióspolis, e ela só recebeu esse título de Laodiceia em homenagem a Laodice, que era uma terrível esposa de um rei sírio, Antíoco II. Era uma mulher terrível. Em honra a ela, essa cidade muda de nome. Aí vira Laodiceia. Laodiceia, para você se situar, é uma das cidades ali naquela época mais ricas da Ásia Menor, junto com outras duas, Colossos, Efésios. Era um polo de comércio. Era onde tinha um centro bancário da época. As pessoas eram ricas. Lembra daqui da Copérnico funcionando? Vai voltar em nome de Jesus, não vai? Vai ser a maior refinaria da América Latina, não é? Vamos declarar isso aí, irmão. É assim, ela tinha um grande polo, tinha muito dinheiro rodando, as pessoas eram abastadas, eram ricas. Ela foi destruída em 62 depois de Cristo por um forte terremoto e sequer precisou aliás, ela recusou a ajuda do Império Romano. É como se nós estivéssemos aqui, como teve em Petrópolis, e Petrópolis falar: não precisa da ajuda do governo, nós reconstruímos aqui com os nossos recursos mesmo. Ela fez isso e fez num tempo muito rápido, com os recursos próprios. Ela está ali, as pessoas têm esses recursos, ela rapidamente consegue se recuperar dos baques que ela sofre. Só que no ano de 1402, Laodiceia, junto com Éfeso, é totalmente destruída, entra em ruínas. E hoje, se você for lá, irmão, se você for lá nesse mesmo lugar, o que você vai encontrar é um castelo antigo, é o que eles chamam de esquirriçar. Esquirriçar significa castelo antigo. Você vai ver só ruínas naquele local. Pastor, o local que era o centro bancário, era o polo industrial. Hoje, você vai ali e você vai encontrar escombros, pedaços do que um dia foi uma glória terrena. Aquelas ruínas ali, elas testemunham a melancólica glória terrena que passa, e passa mesmo. Por isso que Jesus disse e nos orientou se você tiver que ajuntar tesouros, junte nos céus. Por quê? Porque essa daqui passa. Porque essa daqui a traça e a ferrugem consomem. Porque essa daqui o ladrão vem e rouba. E ele nos ensina: olha, ajunte no céu, sabe por quê? Porque lá não tem traça e ferrugem. Lá no ladrão não consegue roubar. O que é isso, pastor? Juntar tesouros? Vou fazer essa pergunta para você: o que é juntar tesouros nos céus? Responda para mim aí na sua mente. Quando ele diz isso, ele está falando o quê? Com o seu testemunho, com o seu caráter, com a sua vida, olhando para você, pessoas, como aconteceu aqui ontem à noite, se rendem a Cristo, entram nesse caminho de salvação.
E o fim dessas pessoas é onde? Com Ele. Eternidade. Através de você tem um tesouro que está sendo juntado para a eternidade. Através do que você fala, a forma que você se comporta, o que você diz, o Cristo que você revela, está juntando tesouros no céu. Então, eu sei que isso é, de uma certa forma, romântico. Nós queremos sempre nos colocar nessa posição, sim, de ser essa ferramenta ao qual estão juntando esses tesouros no céu. Mas é bem comum também nós falarmos de quantas são as vezes em que nós não estamos nessa posição, que aquele esfriamento alcança o nosso coração. De repente, as pessoas costumam dizer, de repente eu não me vi mais com o meu coração aquecido com essa verdade, nessa presença. Irmão, nenhum esfriamento é de repente. Ninguém acorda frio espiritualmente. Ninguém. Isso é um processo. O crente não cai, ele vai caindo até culminar mesmo ponto. O crente não esfria, ele vai esfriando. São situações que vão acontecendo. Um dia saiu uma coisa, outro dia saiu outra, até no ponto que a gente vai dar de frente conosco, naquele espelho espiritual da nossa alma, e é aí que a gente vai perceber. Mas se você for ver, isso veio acontecendo. É assim ou não é? Exatamente assim. E aqui eu quero falar de alguns sintomas de quando a nossa alma ela se abateu, ela cansou, de quando esse esfriamento chegou até nós, e dessa progressão e a forma que isso vai acontecendo. Primeiro ponto é que, se você não percebeu, eu vou dar um estalo aqui em você agora. O primeiro ponto de um esfriamento, disso que talvez um dia aqueceu o nosso coração, que nós tínhamos essa vontade, é que nós abandonamos os exercícios espirituais. Pastor, o que são os exercícios espirituais? A leitura da palavra, a oração, a meditação. Então ela já se perdeu, não é mais uma verdade. Quando nós não nos relacionamos mais da forma que Ele quer se relacionar comigo e com você. Eu sei, irmão, que o Senhor usa pessoas, glória a Deus por isso, e vai continuar usando para um propósito na sua vida. Mas o que Deus mais deseja, mais do que usar essa pessoa para te acordar, mais do que usar essa pessoa para falar algo para você, é ter relacionamento com você. É o que Ele mais deseja. E um dos sintomas desse esfriamento é que nós deixamos de ter esse relacionamento na leitura, na oração, na meditação. É um dos pontos. Logo, outro ponto, a gente começa a não ter mais vontade de participar das atividades eclesiásticas ou da igreja. Nós não temos mais aquele mesmo fervor nas atividades da igreja, nos cultos da igreja, num tempo daquele como ontem aqui com os jovens, no que a igreja está servindo a comunidade. Nós não temos mais esse fervor, nós não temos mais essa vontade. Um terceiro ponto, logo com isso, nós logo queremos abandonar a comunhão fraternal. Aquilo que edificava tanto, aquilo que nos alegrava tanto, estar perto daquele irmão, participar daquelas reuniões. Agora eu me sinto incomodado com isso. Agora isso não alegra tanto o meu coração. Aliás, eu não tenho mais expectativa nessa comunhão fraternal com meu irmão, mais do que aqui, igreja, irmão. Eu falo de relacionamento, de estarmos nas nossas casas, compartilhando, vendo a nossa família, os nossos filhos crescerem na presença do Senhor, ter planos naquilo que é da parte do Senhor para mim e para a sua casa. Isso também começa a ficar um pouco de lado, e com isso nós começamos a crescer, começa a crescer em nós os interesses pelas coisas mundanas.
Primeiro pelas coisas mundanas e também pela satisfação pessoal acima de tudo. Pode perceber, quando nós vamos esfriando, o que começa a imperar dentro de nós é a satisfação pessoal, acima de qualquer coisa, acima desse relacionamento e daquilo que antigamente eu me curvava para que fosse feita a vontade do Senhor. Hoje, que seja feita a minha vontade. Uma satisfação pessoal e, por último, o interesse pelo pecado e a convivência pacífica com ele. Aquele pecado que nos feria, aquele pecado que machucava a gente, aquele pecado que nos envergonhava, aquilo que nós nos sentíamos mal, agora não faz tanto mal assim. Agora é mais pacífico. Agora eu consigo até lidar com ele, até me relacionar com ele. Alguns sintomas desse esfriamento espiritual. Irmãos, não adianta a gente ser hipócrita aqui e falar que sempre a gente está bem, que sempre que... Mentira. Isso é mentira. Nós temos os altos e baixos da nossa vida cristã. Um dia a gente está pronto, Cris, para poder enfrentar os 450 profetas de Baal, para ir para cima de todo mundo, orar, cai fogo. Lembra Elias? E cai fogo no altar, e está todo mundo ali. Ele está tão confiante que ele passa debochado o pessoal, porque ele sabe diante da autoridade de quem que ele está. Tem tanto tempo, 3 anos e meio sem chover, ele ora, e aí a chuva cai do céu também. Irmão, isso num capítulo, se eu não me engano, 17. Passa um capítulo, no capítulo 18, esse mesmo cara, ele está fugindo da ameaça de uma mulher, Jezabel. Ele está sentado embaixo do zimbro, no versículo 4, ele está desejando a própria morte, o que a Bíblia diz. E aí os anjos vão lá, o Senhor resgata, faz ele levantar dali. Vamos, mais uma caminhada, tem uma comida que vai dar 40 dias, vamos embora. E o Senhor está ali reanimando, e ele para onde? Numa caverna, dentro de uma caverna. Calma aí, se você ler esses 2 capítulos, você não vai falar que é o mesmo cara. Não é possível que isso aqui é o mesmo cara desse capítulo e desse capítulo. Exatamente eu e você, irmão, na nossa caminhada cristã. Um dia a gente está aqui, evangelismo, e a gente está, e no outro dia, nas cavernas existenciais da nossa vida. Exatamente como ele estava, amedrontado. O que vai dar certo, o que não vai dar certo. Nós passamos por isso. Os altos e baixos, as aflições do mundo, ao qual Jesus falou para mim e para você: no mundo tereis aflições. Só que é o seguinte: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu habito em você, e você em mim, te faço mais do que vencedor. É a presença dele que faz diferença. Ontem Marlan bem lembrou aqui, nós estávamos numa conversa e tinha uma pessoa que era amigo de Júlio, nós não conhecemos. Agora eu conheço, né? E ele estava ali, irmão, naquele jargão nosso, evangeliquez, sabe? De: irmão, estou passando por uma luta, por uma prova, mas Deus vai me dar a vitória. Irmão, se isso está acontecendo aqui, é porque ali está a minha bênção, ali está a minha vitória. Mais na frente, eu sei que para isso está acontecendo, é porque na frente está a minha vitória. Aí eu perguntei para ele assim: qual é a sua vitória? É tudo ficar bem? Porque senão a gente tem que partir no pressuposto de que se eu estou empregado, Deus é bom. Se eu perdi o emprego, Deus é mau. Se a minha filha está aqui e está com saúde, Deus é bom. Se ela está enferma, Deus é mau. Qual que é a tua vitória? É o que você vive no momento? E isso pode ser relacionado com o que Deus é? Será? E eu falei assim para ele: irmão, eu entendo, e eu oro. Eu quero que no que não está funcionando hoje, o que está ruim hoje, que isso, em nome de Jesus, melhore na sua vida. Mas eu quero também que você entenda que a sua maior vitória não é o que vai acontecer de bom na frente. A sua maior vitória é o que te guarda de todo o mal e que te sustenta com a destra, está contigo nesse momento que você está enfrentando. Essa é a nossa maior vitória. Amigos podem abandonar a gente, irmão.
até parentes mais próximos. Ele não. Jesus é o mesmo que chora com você. Jesus é o mesmo que te guarda quando você pensa assim, não tem mais a condição financeira, não tem mais o melhor amigo, não tem mais o mais próximo, Ele continua te guardando. Essa é a minha e a sua vitória. Glória a Deus. Então, aqui nós entramos na mensagem. Isso foi só para você, para contextualizar aqui. Agora a gente entra na mensagem. Por quê, pastor? Porque eu li com você a promessa. Mas preste bem atenção. Se ele está falando que eu estou à porta e bato, significa que ele não está? Não está? Dentro. Aqui está, se eu falei de vitória agora, aqui está a nossa derrota. Jesus não está dentro. Então, se ele está falando isso e se ele está prometendo algo, se tem uma promessa daquele que abre a porta para ele entrar, o seu coração, a sua vida, para que ele faça parte, ele também, assim como eu falei logo no início, ele traz uma advertência a esse povo aqui, ao tipo de pessoas que estão aqui. Lembra do tipo de pessoa que eu falei para você? É uma cidade que é rica, pessoas abastadas. Então tem um tipo de igreja, um tipo de pessoa, um tipo de povo que ele está falando. E o que ele está agora, antes disso que nós lemos, falando sobre esse povo? Acompanha comigo aí. Versículo 15. Olha ele falando aquilo que eu disse para você logo no início. Conheço as tuas, que tu não é quente nem frio, e quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Então seja zeloso e arrependa-te. Toda vez que o Senhor fazer você enxergar, irmão, o porquê que talvez ele está de fora da sua vida, isso não é um dedo apontado. Satanás aponta dedo para nós, aponta para nós nos culparmos e afundarmos nas nossas culpas. O Senhor não. O Senhor, ele nos mostra com um braço estendido para que sejamos tirados dessa condição e para que ele possa agora cear conosco, nós possamos fazer parte dessa mesa de aliança com ele. Amém ou não amém? Versículo 16, um ponto que eu quero destacar aqui, que é um ponto pior do que a frieza. Nós não falamos da frieza, é horrível, não é? Sim ou não? É horrível, irmão, e nós passamos por isso. Não sejamos hipócritas, passamos. Agora, tem um ponto que é pior do que a frieza, do que o próprio Senhor está falando, que é um estado morno, porque ele diz, antes fosse frio ou quente, mas morno, isso me causa náusea. Aquela igreja, ela estava perdida no interesse das coisas materiais, acima até mesmo do relacionamento com Deus. Isso estava acontecendo lá. Eles não tinham a frieza, a hostilidade do evangelho. Eles não rejeitavam a fé, não rejeitavam. Eram pessoas que estavam se reunindo, estavam dando graças ao Senhor por aquela bênção que eles tinham, pela riqueza que eles tinham. Não eram homens que estavam rejeitando a fé, não, mas também não tinham o zelo e nem o fervor. Eu creio que o Senhor vai restaurar fervor em corações aqui nessa noite, irmão.
Ele tem uma mão estendida para nos tirar desse lugar aonde o fervor acabou, aonde o fervor ficou morno. É um estado morno. E eu queria que você acompanhasse comigo, irmão, esse estado morno. O estado morno nada mais é do que ser indiferente. Deus está falando, olha, pior do que o frio e o quente é você ser indiferente a mim. Primeira vez que quando eu conheci Maraísa, e quando você conheceu a sua esposa, aí, ainda mais aquele amor à primeira vista. Você lembra, Cristiano? Aí você vem, você vai lhe falar as primeiras palavras, você está interessado, né? E eu queria muito, tá lembrando aí, Luciano? Ainda bem que você lembrou, né? Se não lembrasse, a Meire tá do lado. E aí o que a gente fica mais interessado, né? É na resposta da pessoa. Será que ela tem o mesmo sentimento que eu? Será que ela quer seguir aí pela vida igual o meu coração está aqui? Será que está na mesma forma do que eu estou pensando em relação a ela? Né? A gente fica com expectativa nessa resposta. Agora, imagina, você fala tudo aquilo que está meio aqui, que você sabe que não é, aquela pessoa simplesmente, ela olha para você e ela faz assim, ó. Ela não falou nem que sim, nem que não. Não deu nenhuma esperança. E também não disse nada. Ela virou as costas e foi embora. Simplesmente indiferente com tudo que estava sendo revelado para ela da minha parte. O morno, ele ficou indiferente a todo o amor declarado de Jesus para ele. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele simplesmente dá as costas para quando o Senhor está falando para ele: ei, eu quero entrar, eu quero cear. Eu amo tanto você que entreguei o meu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É assim com você, eu desejo tanto isso com você. E quantas foram as vezes, irmão, vou falar de mim, que eu fiz exatamente isso. Não é assim nem não, indiferente. Viro as costas e vou embora. O estado morno, o pior estado que nós podemos estar no olhar de Deus para as nossas vidas. Esse povo aqui, eles faziam tudo que estava no protocolo, irmão. Não era um povo que estava blasfemando contra o Senhor, se você pensar isso, não. Era um povo que estava lá, eles estavam no culto, eles estavam agradecendo por aquilo ali. Tudo que tem no protocolo para a gente fazer, do nosso evangeliquez, estava lá, eles estavam fazendo. Eles estavam agradecendo, mas exatamente aquela bênção e aquilo que muitas das vezes eles estavam agradecendo a Deus, que eles pensavam ser de Deus, exatamente aquela abastança, era isso, exatamente o que deixava Deus fora daquela igreja, daquele local, daquele povo, do coração deles. Exatamente isso. E ele fala: eu estou a ponto de vomitar-te. Aqui Jesus Irmãos, você que está vindo aqui na quinta-feira, acompanhando nossos estudos, agora está os milagres de Jesus. Mas a gente começou há um mês atrás com as parábolas de Jesus. E você já me ouviu falando aqui que Jesus usava parábolas, a forma geográfica do lugar, o contexto que o lugar tinha, a cultura que o lugar tinha. Para quê? Para que a pessoa compreendesse de forma melhor. A região era agrícola, ele usava a parábola do semeador para explicar verdades profundas do reino eterno. E aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. Quando ele fala: eu estou a ponto de vomitar, ele está usando o que de forma geográfica está ali perto daquele local. Pertinho ali de Laodiceia, tinha rios que se encontravam, e
Quando essas águas se encontravam ali, passavam viajantes com sede, eles passavam sedentos, mas eles rejeitavam aquela água, que ela ficava morna e emética. A água dava ânsia de vômito se você bebesse aquela água. Ela causava náuseas em você. Aí Jesus pega esse contexto do local para dizer exatamente o que acontece nesse estado de mornidade. Ele fala, é a mesma coisa disso que vocês veem aqui, dessas águas que se encontram, e essa náusea que essa água provoca. Eu estou assim, com o estado morno da igreja. O estado morno dessas pessoas me causa a mesma ânsia de vômito. Olha, ele usando tudo que tinha ali em volta deles para que isso ficasse mais claro para aquele povo. E não é diferente da igreja de hoje, irmão. Como eu disse no início, não é só para a carta de Laodiceia, mas está falando de tipos de igreja que vivem em tempos finais, amém ou não amém? Presta atenção, eu falei em tempos finais, não no tempo final, amém? Semana passada uma pessoa me falou, pastor, você acha que está aí o Apocalipse, está aí, a gente está vivendo realmente? Eu falei, olha, é melhor a gente ficar com o que a Bíblia diz, né? Se você abrir, quem está aí? Camila? Abre aí, Camila, Mateus 24, 6, 7, 8. A Bíblia vai ser clara em dizer que vão chegar esses tempos, e chegariam o tempo, pandemia, guerra, tudo que a gente está vivendo. E ele deixa, próprio Jesus, um conselho para a gente, para quem crê nessa verdade. Ele diz, não tenha medo. Quando esses dias chegarem, não tenha medo. Mas ele vai dizer também que nesses dias não é o fim. Abre aí pra gente, Camila, olha o que ele diz. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, não tenham medo, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio. Então eu fico com a Bíblia, não diz que é o fim, mas vivemos esses tempos finais, amém ou não amém? Qual é esse tempo, pastor? O tempo da justiça própria, o tempo do materialismo, o tempo do egocentrismo, e eu estou falando, como ele falou aqui, dentro da igreja, o tempo do bem-estar acima de todas as coisas. Por isso que você vê as pregações de coach e de autoajuda a serem mais visualizadas na internet do que a do evangelho verdadeiro, porque é o tempo do bem-estar. O meu bem-estar é melhor. Agora, se você disser, arrependa-te, pois é chegado o reino dos céus, se conserte com a pessoa que você defraudou, se conserte com aquela, peça perdão a ela, perdoe a pessoa que te prejudicou, eu vou pular. Porque as pessoas não estão interessadas no que o evangelho traz. Elas estão interessadas em que a dor superficial ela seja aliviada. O tempo do bem-estar, o tempo do egocentrismo, do materialismo, tudo que vai levar esse povo, que levou esse povo e continua levando outros povos e outras igrejas e outras pessoas a um estado morno, ao que o Senhor deseja viver e se relacionar da forma que Ele faz nessa aliança de eternidade comigo, com você. Quantos estão aqui? No versículo 17 ele vai dizer assim, pois vocês dizem, estou rico e o quê? E abastado. Ou seja, eu sou independente. Eu não preciso, e vai ser falado aqui, eu não preciso de coisa alguma. Me tornei independente. Distraído, irmão, muitos desses irmãos distraídos naquela bênção, porém longe da vontade de Deus. Porque olha só, tem o rico que ele vai dizer aqui, eu não preciso de nada, é arrogante, amém? Assim, ele se coloca na posição de autossuficiente mesmo, ele não precisa de Deus. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer evangelismo em Orlando, em Miami. Aí, por que você não vai para a África? Mas irmãos, você acredita que
que é mais difícil você fazer evangelismo aonde tem riqueza do que necessidade e miséria? Necessidade e miséria, as pessoas estão implorando por algo da parte de Deus. Agora, onde tem riqueza, tem autossuficiência, acham que podem sozinho. Agora, tem um outro ponto, e esse é o ponto morno, que é mais perigoso do que isso. Porque esse que está ali é arrogante, ele não preciso. Isso aí é identificado facilmente. Agora, esse daqui é mais difícil, porque esse daqui, ele está aqui como nós estamos aqui na noite de hoje. Ele está no culto, e ele está achando que aquilo que ele tem é exatamente dessa aliança com o Senhor, que o Senhor é que tem dado, que ele tem desfrutado exatamente de uma bênção que vem do Senhor. Isso é mais perigoso, porque ele não consegue enxergar que ele entrou nesse estado morno, ao qual ele perdeu diante das preocupações de tudo isso que é terreno e material. Ele perdeu a principal aliança com o Senhor, a ponto do Senhor agora está falando: ei, me deixa entrar, me deixa entrar. Vocês estão agradecendo por toda a bênção, por toda a riqueza, por tudo que a cidade vive, mas eu estou fora do culto de vocês. Me deixa entrar. Eu estou fora da vida de vocês. Essa é a mais perigosa, quando nós nos distraímos e ele já está do lado de fora das nossas vidas. Por outro lado, tem essa mesma situação. O ciúme é o dinheiro. Isso pode esbarrar em mim, em você, dentro da comunidade, por exemplo, na religiosidade. Quer ver uma coisa? 2 filósofos, Diógenes e Platão, os dois são contemporâneos. E aí tinha uma rincha entre os dois, um criticava o outro. Diógenes era alguém que vivia como um mendigo, e para ele a grande virtude dele e no conhecimento estava exatamente nesse estado de pobreza, quase que um franciscano. E isso era para ele a virtude dele, porque os filósofos falavam acerca da vida, o que é a vida, e ele entendia que ele compreendeu melhor justamente por esse estado. Eu vivo esse estado aqui porque eu compreendi melhor. Não preciso da riqueza, não preciso dessas outras coisas que os outros, inclusive Platão, tinha. Irmão, quando eu estou falando aqui de materialismo, eu não estou falando que você não deve ter uma casa muito boa, um carro muito bom. Pelo contrário, conquiste, estude, lute para isso. A única coisa que o Senhor diz para mim e para você é que nada disso seja maior do que a aliança sua com Ele. É que nada disso tenha mais prioridade do que Ele quer ser na sua vida. Amém? Então, os dois estão lá, eles trocam farpas e tal. E um dia a história conta que o Diógenes chega na casa do Platão e tem um tapete vermelho grande, muito bonito. E ele, ao entrar, ele olha para ele e diz: posso passar sobre a sua vaidade? Fala para Platão. Era um homem que vivia na rua, morava num barril, mas um grande pensador da época. E Platão chamava ele de se eu não me engano, um Aristóteles maluco, era alguma coisa assim. E ele vivia na rua, então ele olha para aquele tapete e ele fala isso: posso passar com os meus pés sobre a sua vaidade? E Platão olha para ele e fala assim: você pode passar com a sua vaidade na minha vaidade. Quem entendeu aí? Às vezes ficamos tão religiosos, irmãos. Eu oro, eu prego, eu jejuo, eu subo um monte e sou um cavalo com a minha esposa dentro de casa. E a paz da minha casa se perde porque eu não sou a mulher ajudadora que eu deveria ser com meu marido. E não estou presente em tanto que eu deveria estar na formação dos meus filhos. E sou mal pagador, sou enrolado para pagar os outros.
mas eu levanto as minhas mãos no culto de domingo. Pode passar com a sua vaidade sobre a minha vaidade. É o mesmo. Estado distraído, estado morno, é o mesmo estado, porque quando a gente fala relacionado a esse e de quem está se perdendo no dinheiro, parece que as outras coisas que nos cercam e são mais simples não causam o mesmo dano. Isso causa o mesmo dano, irmão. Deus deseja que essa palavra aqui cause transformações profundas na sua vida. Profundas. Se você está vivendo um evangelho, irmão, que como a Camila leu aqui no início, Romanos 12, não causa transformação em você, não é o evangelho. Não é o evangelho. O evangelho vai te transformar profundamente. Sabe por quê? Porque não vai ser mais você. Vai ser como Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Continuando com erros, pastor, você vai errar muito. Continuando com toda dificuldade, pastor, muita dificuldade. Matar a carne, irmão, seja a maior dificuldade. Porém, tem um Espírito da verdade, o Espírito Santo, que promove dentro de você o que ninguém pode promover. Ele está batendo e deseja entrar. Ele está à porta e bate e vai causar essa transformação em você, através de você, na sua casa, na sua família. E eu creio poderosamente em nome de Jesus. Você crê nisso? Para a gente finalizar, eu quero finalizar com um conselho que é do Senhor. A gente vai finalizar com um conselho do próprio Senhor. Versículo 18, ele vai dizer assim: para mim, para você, está dizendo para Laodiceia, irmão, mas está dizendo para muitas pessoas aqui dentro, eu sei disso. Amém ou amém? Ele falou muito para mim enquanto eu estava lendo. Eu sei que está falando para alguns aqui. E ele finaliza assim: olha, então, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Eu vou devagar aqui. Ele vai dar 3 conselhos. Primeiro, que você compre ouro refinado. Depois, que você compre vestiduras brancas. E terceiro, colírio. Irmãos, isso aqui são exatamente os produtos que deixavam aquela cidade rica. Eu não sei se você sabe, mas o colírio, o pó frígio, o remédio que eles usavam, era a tecnologia da época, irmão. E pessoas vinham de longe, era a medicina da época. E que aquilo gerava muito recurso, muito dinheiro. A lã, quando ele fala desse ouro aqui, olha, eu aconselho que você compre ouro de mim. Esse ouro refinado pelo fogo simboliza aqui a verdadeira riqueza celestial, sem mácula, sem tristeza. Mais do que o ouro e a prata que vocês têm, existe uma riqueza celestial. Eu falei isso aqui, se eu não me engano, domingo passado. A gente pode ter dinheiro suficiente, irmão, para comprar uma cama king size. E o sono, você tem dinheiro para comprar? Tem coisas primárias nesse relacionamento que nós vamos encontrar no lugar seguro chamado Cristo Jesus. Amém? Então compre desse ouro, dessa riqueza celestial. Quando ele fala assim, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. Lembra da vergonha que eu estava falando aqui no início? Para que não manifeste a vergonha da tua nudez, daquilo que só você sabe. Compre vestes brancas. Uma das principais fontes de renda dessa riqueza que eles tinham era a lã preta, que eles vendiam muito, era a lã preta. Então eles estavam falando, vocês têm que trocar. Essa lã pode dar esse dinheiro e pode dar essa segurança, mas eu tenho uma segurança maior para vocês, mas vocês têm que ter vestes brancas.
Em alguma das parábolas da bodas com um cordeiro, ele diz: os que estiverem com as vestes limpas se assentarão comigo na boda do cordeiro e vão desfrutar da ceia maravilhosa do Senhor, do encontro da igreja com o noivo, a noiva que é a igreja com o noivo Cristo Jesus. Porém, os que não estiverem de vestes brancas serão retirados dessa festa. Quantos querem ser retirados dessa festa? Aleluia. Ninguém, né? Todos querem participar, amém, irmão? Todos devemos estar com essas vestes brancas. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E também colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Ou ele está falando, vocês estão cegos. O estado morno reflete a cegueira espiritual de vocês. Um outro produto ao qual deixava aquele povo rico, esse remédio, esse colírio ao qual eu falei. Então vocês precisam, mesmo aí tem o seu centro bancário, tem um colírio, tem a lampreta, eles não vão servir para dar, primeiro, a riqueza, a visão e a decência espirituais que vocês precisam. É o que ele está dizendo. Eu vou finalizar, o próprio Senhor aqui, ele está dizendo: eu só estou dizendo isso a esse povo, eu só estou dizendo isso porque eu amo vocês. Eu levo a minha disciplina, porque o meu amor não permite e não deseja que nós estejamos separados. O meu amor é tão grandioso que ele faz com que, primeiro, eu entregue esse único filho em amor e que eu me relacione eternamente com você. Eu quero estar com você. Eu repreendo aquele a que eu amo. Você não nasceu para ser frio, você não nasceu para ser morno. Você nasceu para viver todas as maravilhas da parte de Deus. Você nasceu para ser filho, você nasceu para ser aquecido por esse poder e por essa palavra. Você nasceu para ser uma carta viva à sua geração. Você nasceu para ser um influenciador no tempo em que você está vivendo, dos meus princípios, da minha verdade. Aleluia. Para isso eu te gerei. Você não é alguém que apenas está acompanhando pessoas. Você é um verdadeiro adorador desse Senhor. Você pode se colocar de pé? Se coloque de pé. Se coloque de pé em todos os sentidos. A partir desse momento, se coloque de pé. O Senhor não quer que nós estejamos enganados quanto a Ele. Porque facilmente, irmão, nós vamos vivendo a nossa vida. Vivendo. Nós vamos protelando. Sim ou não? Nós vamos protelando. A gente vai colocando para frente decisões importantíssimas que nós devemos tomar diante da vontade de Deus. A gente, talvez nos muitos afazeres, a gente pode estar nesse lugar de distração, como esse povo estava. Não era um povo negando a fé, não. Era um lugar de distração. Alguns um lugar de soberba. Mas o Senhor libera palavras para liberar também alinhamentos com o propósito dele. Você crê nisso? Você crê? Quantos talvez aqui já não tem a mesma leitura bíblica? Quantos aqui talvez já não tem o mesmo tempo de oração? Quantos aqui que estavam no evangelismo e hoje não conseguem falar para si mesmo?
o Senhor só te trouxe aqui porque Ele está dizendo: filha, filho, esse não é um apontamento para você ser diminuído como Satanás faz. Essa é uma mão minha estendida para te trazer de volta ao lugar do fervor espiritual na sua vida.